Oi, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Cuidado, ler nos torna perigosamente mais humanos. E nossa aula de hoje é sobre o gênero textual romance de aventura. Nós já estudamos o conto, a fábula, a tirinha e hoje o gênero romance de aventura. Vocês têm aí foto de livros de romance de aventura, como a saga de Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, O Caminho para o Esplendor, Desventura em Série. São livros que eu recomendo para vocês, tá? E ler, gente. Ler mexe com nossas emoções, nossas sensações, nossa imaginação, criatividade. Em romance de aventura, por exemplo, a leitura nos transporta para mundos imaginários, com personagens fantásticos. Então nos faz viajar para mundos incríveis sem sair de casa, né? Só com o nosso livro em mãos. E nós temos então aí, deixa eu pegar aqui a caneta, tá? Olha, aventureiro. O que é que significa? Segundo o verbete do dicionário, o que é que significa? Aventureiro em que há risco, perigo, arriscado, incerto, uma expedição a algum lugar, né? Aventureiro pode ser um adjetivo ou um substantivo. Veja, adjetivo, quando eu digo Pedro é um garoto aventureiro. Aventureiro aí, característica para Pedro, então adjetivo. Ou quando eu digo o aventureiro desbravou os mares. Então aventureiro aí, nesse contexto, substantivo. Antes vem o determinante, o artigo o, certo? Então pode ser um adjetivo ou um substantivo masculino, dependendo do contexto da oração, tá? Que ou quem se compraz em aventura, peripécia, que a ela se expõe ou que a procura. Então, características de um romance de aventura. Não estou achando aqui a caneta. Características de um romance de aventura. O romance de aventura é um texto narrativo. Se é um texto narrativo, tem as características de um texto narrativo, como espaço, personagem, espaço, narrador, tempo, enredo. Então veja, personagens. Protagonista. Protagonista é o que nós chamamos de personagem principal, ou seja, o herói, o mocinho da história, da narrativa. Antagonista é o que trabalha contra o protagonista, faz tudo, né, para prejudicá-lo, é o vilão da história. E tem os personagens coadjuvantes, que aparecem esporadicamente na narrativa, tem lá seus papéis, mas não são tão importantes como protagonista e antagonista, tá bom? O espaço, onde acontece a história. A história pode se passar em um mundo imaginário, em uma floresta, ou qualquer outro lugar que seja propício a uma aventura. Narrador, nós temos o narrador personagem, que narra o texto em primeira pessoa, né? Narrador observador narra em terceira pessoa. E o narrador onisciente, aquele que conhece os pensamentos dos personagens, ok? O tempo, temos o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, o tempo das datas, o calendário, e o tempo psicológico, que é aquele que se passa na memória do narrador, seja ele narrador personagem ou narrador observador, certo? Ou narrador onisciente. E enredo é o desenvolver-se da trama, né? Onde as ações, acontecem as ações dos personagens, a complicação, clímax e o desfecho da história, tudo fica aqui no enredo, tá? É um texto escrito em prosa, ou seja, em parágrafos, tá certo? E é um texto mais longo, um texto para livro, mesmo como vocês acabaram de ver no slide anterior, foto de livros que eu mostrei para vocês, com relatos de aventura, certo? Desculpa. E tipos de romance. Olha só. Quando a gente fala romance, não necessariamente quer dizer que é uma história de amor, porque nós temos o romance romântico, aí sim, que é uma história romântica, uma história de amor, tá? É um texto narrativo, em prosa, né? Com todas essas características, contando uma história de amor, tá? Geralmente um amor impossível, tá? Tem aquele final feliz ou um final trágico, tá?
Então, conta mesmo uma história de amor. Já o romance de aventura, ele gira, tá? Em torno, especialmente, em torno das viagens, do mistério e dos perigos que uma aventura proporciona, certo? Perdão. Em seguida, vocês têm um relato de aventura, tá? E atividade. Até a próxima aula, gente.